Boa noite para todo mundo. São duas aulas hoje, aí eu vou começar com a contracepção de emergência primeiro, depois a gente vai entrar com a contracepção cirúrgica, tá? Aí eu acho melhor a gente fazer, eu vou dar as duas aulas seguidas, para a gente não parar para discussão antes de eu terminar de ter dado as duas aulas, e a gente abre para discussão depois. Então, quem tiver alguma dúvida, alguma observação, vai anotando para a gente poder discutir no final, tá? Então, com relação à contracepção de emergência, a gente tem duas opções aí de contracepção, que seria o DIU de cobre e os métodos orais. Nós temos o Ipristal e mifepristona, que não estão disponíveis no Brasil, levonorgestrel em comprimido, que tem somente ele, e o método IUSP, que é com etinoestradiol mais levonorgestrel. Contracepção de emergência, a definição dela é qualquer método que reduza a chance de gravidez depois de uma relação sexual desprotegida. E, obviamente, essa proteção vai ocorrer antes da gravidez estabelecida. Isso é muito importante porque um dos maiores mitos das pacientes é com relação a ser um método abortivo, né? Nenhum dos métodos que eu vou falar hoje, eles têm essa ação abortiva, não. Eles sempre vão agir antes da fecundação, e antes da implantação. Eles não vão interferir em nenhum desses dois processos, tá? E ele não deve ser utilizado como um método contínuo, né? Um método de escolha da paciente. Ele sempre tem que ser utilizado para situações eventuais. E quais são essas situações que a gente vai considerar que são de risco para a gravidez? Sexo vaginal durante a menarqume e relação durante a janela fértil, né? Esses são requisitos obrigatórios para se ter uma chance de gestação. E depois desses requisitos obrigatórios, a não utilizar nenhum método contraceptivo ou usar algum método de forma imperfeita. Isso vai levar a paciente a um risco de gravidez e, consequentemente, a necessidade de um método contraceptivo de emergência. Com relação a dados, né, a gente tem algumas questões com relação à contracepção de emergência. A primeira é a falta de informação dos profissionais de saúde. Teve um estudo, uma coleta de dados com balconistas de farmácia no Rio de Janeiro, que mostraram que a maioria definiu a contracepção de emergência como bomba hormonal, que aumenta o risco de câncer, que pode levar à esterilização química, e não se sentem capacitados a orientar sobre o método. Além disso, tem uma desinformação com relação às usuárias, né? Isso é uma culpa também da parte médica, né, de orientação, e isso não faz diferença entre países em desenvolvimento e países desenvolvidos. Você vê que os dados da Nigéria e da Alemanha que eu coloquei são muito semelhantes, né? 27,8 pacientes da Nigéria, somente 27,8 conheciam o método, e dessas, 85% não sabiam utilizar corretamente. E na Alemanha, 38% conheciam e 81,2% não sabiam utilizar corretamente. Então, é bem semelhante e é uma taxa assustadora na relação, quando a gente pensa em evitar uma gestação, né, de tantas pacientes usarem o método de forma incorreta. E isso é o papel do médico, né, da equipe de saúde como um todo, de orientar esses pacientes com relação ao uso. Então, hoje a gente vai fazer essa aula aí. Eu confesso que durante a aula eu estudei coisas que eu nunca tinha estudado e que eu não sabia. Então, eu espero que depois da aula vocês consigam também tirar algumas dúvidas que vocês devem ter com relação a isso. E uma coisa que vem aumentando é muito o seu uso de forma contínua, tá? Isso no mundo, eu consegui esses dados aí dos Estados Unidos, que a taxa de uso foi de 0,8% para 20%, mas isso é um perfil já do mundo, e um uso de forma informal, né, digamos assim, porque a gente prescreve muito pouco, as pacientes não sabem usar direito, então elas vão comprar e vão usar de acordo com o que elas acham que está certo, e aí não tem um acompanhamento ginecológico adequado. Isso é bem preocupante, né? A gente precisa observar essa questão. No Brasil, a aprovação do uso do contracepção de emergência foi em 1996, e em 2012 teve um adendo com relação do Ministério da Saúde, em que o enfermeiro também pode prescrever o método de levonorgestrel comprimido. O enfermeiro e o médico da UBS podem prescrever e vai estar disponível no centro de saúde, tá? Isso tudo para diminuir a taxa de gravidez não planejada mesmo. Em uma pesquisa nacional de saúde de 2006,
mostrou que 12% das mulheres entre 15 e 49 anos no Brasil faziam uso desse método. Ele era o quinto mais utilizado. Se a gente for considerar pacientes que não têm relacionamento estável, ele muda para o terceiro método mais utilizado. E eles têm uma taxa muito alta entre os pacientes jovens, entre 15 e 29 anos é a maior taxa de utilização deles. Você vê que entre 25 e 29 chega a 16,9%, tá? Então, a principal indicação da contracepção de emergência é a paciente ter relações sexuais desprotegidas e sentir a necessidade de fazer uso do método. O ideal, né, tanto pela OMS quanto pela ACOG, é que seja no intervalo de 5 dias após a relação sexual que foi considerada exposição ao risco de gravidez, tá? Todas as pacientes que desejam utilizar esse método, elas devem ser encorajadas. Por quê? Porque a maioria não sabe quando que é o período fértil delas, a janela fértil. Então, para a gente não correr o risco de deixar de proteger essa paciente contra uma gravidez indesejada, a gente vai encorajar ela a usar o método independente do que aconteceu, do período que foi e com relação ao seu ciclo menstrual, tá? Só tem que respeitar os 5 dias aí, assim, do dia que teve a relação, né? Mas com relação ao ciclo menstrual não vai fazer diferença o intervalo. E pacientes vítimas de violência sexual, eu deixei destacado porque é mandatório para a gente evitar gestação nessas pacientes, né? Elas têm uma aceitação muito pior, uma situação traumática, então a gente tem que ter isso como um princípio fundamental no nosso atendimento de pacientes vítimas de violência. Com relação à contraindicação, a única contraindicação absoluta ao método é se a paciente já estiver grávida, e não por risco de ter alguma intercorrência com relação a essa gestação. Os anticoncepcionais de urgência, eles não têm ação deletéria ao embrião, à gravidez, tá? Nenhum deles. Mas ele vai ter uma falha do método, já que ela já está grávida. Então, por isso que é uma contraindicação, tá? E muito importante que os critérios de elegibilidade de qualquer contraceptivo hormonal, ele não se aplica ao uso do anticoncepcional de emergência hormonal, porque a dose é muito baixa, pensando na dose cumulativa, tá? E é uma exposição muito rápida. Então, eles não são usados como critérios para se indicar o contraceptivo de emergência. Então, qualquer paciente pode usar, tá? O que vai ter de interferência são fatores que podem alterar a eficácia do método, que eu vou falar mais para frente. E em caso das pacientes escolherem o DIU de cobre, aí as contraindicações para o seu uso vão se manter, igual a aula que o Matheus já deu, né? Eu deixei aí alguns dos fatores principais. Aí, com relação ao DIU de cobre, isso aí vai ter que ser observado. Mas os comprimidos, tanto o levonorgestrel quanto o método IUSP, ele pode ser utilizado em qualquer paciente, tá? Com relação aos mecanismos de ação, existem 2 princípios básicos para o uso da contracepção de emergência, do seu mecanismo de ação. Um deles é a interrupção da ovulação, tá? Então, os anticoncepcionais, principalmente os que são por comprimidos, métodos orais, eles vão ter uma ação antiprogestínica, eles vão ter uma ação direta nos receptores de progesterona no eixo hipotálamo, hipófise e ovário, e, consequentemente, vai ter um atraso, a interrupção do recrutamento do folículo, tá? Essa medicação é disponível nos Estados Unidos, tem muito estudo sobre ele, silgipristal, ele impede a ovulação mesmo depois que o LH começou a subir. No caso do comprimido de levonorgestrel, ele impede a ovulação somente quando administrado antes do LH começar a subir. Os 2 métodos, eles só podem ser utilizados até o momento do pico do LH, com relação à ação, né? Ele só vai ter ação se for feito antes do pico do LH. Se for feito no dia do pico ou depois do pico, ele já não tem mais essa ação de interromper a ovulação. A mifepristona, ela tem uma ação que dura durante toda a janela fértil. Os estudos que falam sobre a sua ação, eles não têm muita clareza com relação a como ela funciona. Ela tem uma ação antiprogestínica também, mas ela tem uma duração maior do que os outros medicamentos orais, tá? E aí a segunda ação, né, dos contraceptivos de emergência é impedir a fecundação após a ovulação. Então, não existem estudos que mostrem
como que isso realmente funciona, né, que confirma por que esse método funciona, mas vai ter uma interferência na mobilidade dos espermatozoides e do óvulo e vai impedir esse encontro, principalmente no caso do DIU de cobre, né, que vai ter uma alteração da fisiologia do útero e das tubas, um processo inflamatório local, e aí vai ter essa atuação depois já da ovulação para impedir a fecundação. A mifepristona, ela também vai ter uma ação na fase lútea e no desenvolvimento endometrial, mas nenhum dos dois mostrou-se com ação direta na implantação do embrião no útero, tá? E lembrando que nesses dois casos não tem relação com a elevação do LH, então eu tenho uma ação contraceptiva que dura mais tempo. Deixei aqui um gráficozinho que representa o fluxo menstrual das pacientes, né? Então, um ciclo normal aí de 28 dias, ela vai ter o primeiro momento, que vai ser o período, o momento do fluxo. O quadradinho rosa que eu deixei é a janela em que o levonorgestrel, que é o que a gente tem disponível, oral, que é o melhor, né, método dos orais que a gente tem, a janela em que ele vai agir, né, que é antes, dentro do período fértil da paciente, da janela fértil, mas antes do LH começar a subir. O LH é o hormônio que está em laranja, para quem está acompanhando no gráfico. Já o DIU de cobre, ele não depende da elevação do LH, ele pode ser usado em qualquer período da janela fértil. Então, ele tem um período de ação muito maior, né? E por esse e por outros motivos, ele é o método de escolha para a contracepção de emergência sempre que possível. Só lembrando que a janela fértil é um período estimado, né? Assim, não tem como a paciente ter certeza desse momento, dependendo do ciclo da paciente, mas é em torno de 5 dias que precedem a ovulação e 24 horas após a ovulação, tá? Que é a chance, né? O período em que ela tem uma chance de engravidar quando tem contato com o espermatozoide. Agora eu vou falar sobre os métodos separadamente. O DIU de cobre, então, ele é um método de maior eficácia, tá? Ele tem 0,1% de falha no primeiro ciclo após o uso dele. O intervalo em que ele pode ser utilizado é até 5 dias após a relação desprotegida. E pode ser que ele tenha uma eficácia ainda depois desse intervalo, mas que ainda tem estudos, não tem uma comprovação sobre isso, mas provavelmente ele tem uma ação um pouco mais prolongada do que 5 dias. Seus efeitos adversos são associados à colocação do DIU, na maioria das vezes. Então, dor abdominal, sangramento, risco de perfuração uterina e o risco raro de infecção durante a inserção. São riscos de baixa ocorrência e são tratáveis, e ele tem um efeito muito importante, que ele não tem interferência com relação ao IMC da paciente, né? Então, ele geralmente é um método preferível quando a paciente está nessa situação de necessidade do método contraceptivo de emergência. O Mirena, não existem estudos que mostrem a ação dele como contraceptivo de emergência, tá, gente? Então, ainda existem alguns estudos em processo em relação a isso, mas não existe essa indicação formal de utilização dele para a contracepção de emergência, só o DIU de cobre mesmo. Com relação aos métodos orais específicos, seriam os medicamentos que são indicados especificamente para a contracepção de emergência, que existem essas medicações, né? Essas aqui são as que eu falei que são disponíveis no Brasil, tá? Dentre essas duas, o de melhor ação vai ser o Lipristal, com mais números de estudos com relação a ele. É um medicamento muito utilizado nos Estados Unidos, e ele tem uma ação comprovada até 5 dias depois do contato. Os dois são dose única, tá? E a mifepristona, ela não está disponível nem nos Estados Unidos e nem na maioria dos países da Europa. Ele está na China, Rússia, Vietnã, alguns países isolados. Então, tem poucos estudos sobre ele, tem menor experiência clínica. O intervalo, eu li em alguns lugares que fala com relação a esse intervalo de 5 dias, que é meio padrão de todos os métodos, mas não tem nenhum estudo que comprova o período de eficácia dele. Então, é pobre em estudos sobre essa medicação. E existe um questionamento sobre ele ser um método abortivo, porque ele é uma medicação que é utilizada para indução de aborto, mas numa dose muito maior, seria 300 miligramas, não é essa dose que usa para contracepção de emergência. Mas fica esse questionamento com relação a essa medicação. E
E a nossa pílula do dia seguinte, que seria a pílula de levonorgestrel. Ela tem duas posologias, duas apresentações. Ela pode ser um comprimido de dose única de 1,5 ou dois comprimidos de 0,75. Você vai tomar o dois de uma vez ou um só em dose única. Tá? O fabricante, ele orienta a ser utilizado até 72 horas, mas existem estudos que mostram que tem uma queda da eficácia, mas que pode ser usado ainda até 5 dias. Obviamente, a gente tem uma máxima aí na contracepção de emergência, que é fazer o mais rápido possível, principalmente os métodos orais. Por quê? Porque a gente quer evitar o pico de LH. Então, quanto mais cedo eu fizer, menor a chance dessa paciente alcançar essa elevação do LH e o pico de LH, e assim ele ter uma taxa de falha maior, tá? Então, quanto antes, melhor. A taxa de falha, então, varia entre 1,7 e 2,6, dependendo do período em que é feito. E tem efeitos adversos que geralmente são bem tolerados, mas que são alterações menstruais, náusea, dor pélvica, fadiga, cefaleia, tonteira, mastalgia e vômito. Os fatores que podem interferir na eficácia do levonorgestrel seria relação desprotegida em fase tardia, que seria o que eu acabei de explicar com relação ao pico de LH, que isso vai fazer com que ele fique mais próximo do momento da ovulação, e mulheres que têm várias relações desprotegidas sequencialmente. Esses dois fatores combinados, eles aumentam a taxa de falha para 7,6%, uma taxa bastante alta. E pacientes com sobrepeso ou obesas ou que tem algum distúrbio absortivo, porque vai ter uma redução da concentração da medicação. Então, a absorção vai ficar prejudicada e, com relação ao IMC, a distribuição corporal dela vai fazer com que a concentração também fique baixa. E durante o período de amamentação, também existem estudos que deixam uma ressalva com relação ao seu uso. Aqui embaixo eu deixei a tabela com as opções que existem no mercado de contracepção de emergência de levonorgestrel. Então, tem a apresentação com 2 comprimidos de 750 microgramas e de um comprimido de 1,5. E agora eu vou falar sobre o método IUSP. O método IUSP, ele é aquele método que a gente vai utilizar um anticoncepcional combinado como um método de emergência. Eu preciso que a paciente faça uma dose entre 100 e 120 microgramas de etinoestradiol e uma dose de 0,5 a 0,6 de levonorgestrel. E essa dose deve ser repetida em 12 horas. O intervalo ideal é até 72 horas, mantendo aquela máxima de que quanto mais rápido ser feito, melhor. Então, a taxa de falha até 24 horas é 2%, e a taxa entre 49 e 72 horas, 4,7%. Além dos efeitos adversos associados ao estrogênio, o mais comum aí, náusea e vômitos, existe uma relação aí discreta com a questão de eventos tromboembólicos, mas que não contraindicam o uso da medicação. Ainda são estudos que são meio fracos com relação a evidências, tem algum aumento, mas muito discreto. E a náusea e vômito sendo o sintoma mais comum, os médicos já rotineiramente orientam a prescrever a meclizina como antiemético associado ao contraceptivo. Ele é um método de menor eficácia disponível no Brasil e com maior taxa de efeito adverso. Então, ele não é o método de escolha, tá? E não existe nenhum estudo que fale que funcione se eu utilizar outro tipo de anticoncepcional combinado que não seja com levonorgestrel. Então, o que tem de evidência é com levonorgestrel. Aqui eu deixei a tabela com os medicamentos que apresentam o levonorgestrel na sua composição e a dose que a paciente vai ter que usar para atingir aquela dose que ela precisa. Então, os primeiros aí vão ser 5 comprimidos, 4 ou 2, dependendo da concentração do comprimido. Então, ele, por ser um método com mais efeito adverso e um método com taxa de falha maior, ele é um método alternativo caso a paciente não consiga usar a pílula do dia seguinte ou o DIU de cobre nos próximos dias. Então, para não ficar sem nenhuma proteção, ela vai utilizar esse método, tá? É um método também muito utilizado pelas pacientes, porque elas não precisam de orientação nenhuma, elas já têm um remédio, elas vão lá, compram um anticoncepcional e já usam por conta própria, né? É aquele uso informal que eu expliquei no início da aula. Agora, com relação ao aconselhamento, né, durante a consulta de pré-natal. Então, tem algumas questões importantes com relação a isso.
A maioria das pacientes, elas não vão agendar a consulta para serem orientadas a respeito de um método de emergência. Mas grande parte delas, durante uma consulta de rotina, vai ser identificado durante a anamnese que elas precisam utilizar o método de emergência naquele momento, que elas tiveram uma relação desprotegida nos últimos 5 dias. Então, é importante a gente questionar sobre isso e identificar durante a consulta as pacientes que preenchem esses critérios para ela já sair do consultório já com essa prescrição feita. E quando que seria o momento para orientar sobre o uso da contracepção de emergência? O momento ideal seria quando a paciente vai para iniciar o anticoncepcional ou fazer a troca do anticoncepcional. Porque ela está ali interessada nessa questão dos métodos contraceptivos, e seria o momento em que ela está indo numa consulta eletiva e que você vai conseguir explicar para ela que ele existe, quais são as opções, como é utilizado. Eles têm muitos estudos que falam sobre essa questão da prescrição antes da exposição, como se fosse assim, deixa a receita caso você precise. Eles colocam que não tem problema fazer isso, mas que existe. Não existe alteração no impacto com relação ao número de gestações não planejadas, então não tem um benefício de ser feito isso. Mas também não tem nenhum prejuízo, ele não aumenta a recorrência do método e nem aumenta a taxa de IST. Então, fica a critério do médico assistente, se ele acha que a paciente tem um perfil para utilizar dessa maneira. Não é preciso nenhum exame clínico, nem laboratorial para ser realizado antes da indicação do anticoncepcional de emergência. Só é importante excluir o risco de gravidez, desde que isso não atrase o início da contracepção. Eu expliquei antes, não interfere na gravidez atual. Então, se tem um risco e eu quero evitar esse risco, eu vou utilizar a medicação, independente de ela estar grávida ou não. Aí eu deixei aqui, o Matheus até já comentou isso antes, sobre as perguntas que o CDC coloca, que vão excluir o risco de gravidez no momento da consulta, caso a paciente não tenha como fazer o exame ou para não atrasar o processo, ela preenchendo uma desses requisitos, ela vai poder iniciar o método naquele momento, tá? E orientar sobre outro uso de um outro anticoncepcional que não seja de emergência, um anticoncepcional que ela escolha para usar durante a MENAC. Eles perceberam que a paciente que usa contracepção de emergência, acompanhando durante 1 ano, ela tem um risco de 5 a 12% de ter uma gestação não planejada. Então, é uma paciente que realmente ela não tem adesão a outros métodos, ela está exposta a um risco maior de gravidez não planejada. Então, com relação a isso, tem algumas observações. A pílula de levonorgestrel, que é a pílula do dia seguinte, ela pode ser utilizada várias vezes no mesmo ciclo, não tem problema. Só que ela aumenta a taxa de sangramento indesejado. Se a paciente quiser colocar um DIU de cobre após o uso do levonorgestrel, ele pode ser utilizado junto sem problema nenhum. Fez a dose do levonorgestrel e programa de colocar o DIU no dia seguinte, por exemplo. E ele pode ser associado a algum método hormonal qualquer, por exemplo, pílula combinada, pílula isolada de progesterona, ou o Mirena, por exemplo. Ele pode ser iniciado simultaneamente também. O comprimido, inclusive, eles falam que pode ser tomado junto, toma o de levonorgestrel e toma o anticoncepcional, tá, no mesmo momento. Só que, como é um método hormonal, que ele vai ter um período aí de ação, vai precisar de um período de abstinência ou de método de barreira por 1 semana. O DIU aqui vai ganhar, porque, na verdade, além dele ser um método com melhor eficácia, né, menor taxa de efeitos adversos, que ele tem um período aí de ação maior, né, do que só 72 horas, que é o ideal para o de levonorgestrel, ele pode ser usado até 120 horas, você colocou, você mantém ele, a paciente está protegida por 10 anos, né, então ele é o método ideal para esse tipo de paciente. E a adesão a esse método, depois do uso como emergência, é muito grande, tá? As pacientes, elas gostam muito de manter o método, já colocaram mesmo, então, vão se manter protegidos. E aí também ele tem uma vantagem muito grande, que ela mantém a paciente protegida durante esse mesmo ciclo, né? Então, ela teve uma exposição, colocou o DIU, e se ela tiver uma outra exposição durante esse mesmo ciclo, ele vai estar lá já como um fator contraceptivo. Com relação ao método USP, ele também pode ser associado ao DIU de cobre, iniciando simultaneamente, logo após o
o uso da medicação e pode ser associado ao método hormonal que eles colocam a questão de termina a dose e no dia seguinte vai iniciar a medicação. E só que eles pedem também uma abstinência de uma semana pela questão da ação hormonal ainda que precisa do intervalo. Outra dúvida frequente sobre o fluxo menstrual, tá? 87% das pacientes, elas vão se encaixar no seguinte perfil. Ou a menstruação vai antecipar uma semana, ou vai vir no período certo, ou vai atrasar uma semana. Uma dessas três situações, 87% dos casos vão estar aí. O DIU de cobre não interfere no momento que a menstruação vai descer, ele não interfere nessa regularidade. E a menstruação descendo, mesmo assim, ela pode ter um sangramento indesejado durante o ciclo menstrual por até um mês após o tratamento. O sangramento em decorrência do anticoncepcional de emergência, ele vai ter uma resolução espontânea. Se a paciente vomitar após a medicação, se foi até 1 hora após a ingestão da medicação, recomenda-se realizar novo ciclo. Entre 2 e 3 horas, alguns estudos são conflitantes, não tem uma definição certa, mas pode-se oferecer para a paciente um novo ciclo para garantir eficácia. O que os estudos que falam que não precisa ser feito, ela se baseia na seguinte teoria, assim, se a dose foi suficiente para causar vômitos, ela foi suficiente para atingir uma concentração que vai ter ação contraceptiva, tá? Isso é até uma forma de você conseguir explicar para a paciente também, eu achei bem interessante essa colocação deles. Se a paciente estiver grávida, então se a paciente estiver grávida no momento do uso, ela tem 3 possibilidades. Ou ela estava grávida antes de usar, ou ela engravidou depois de utilizar, ou o método teve uma falha, né? Em qualquer uma dessas situações, não existe repercussão à gestação que está em curso, tá? E eu vou suspeitar de uma gravidez se depois do método ela ficar 3 semanas sem menstruar. Então, aí a gente vai pensar numa gravidez, vamos pedir um beta-HCG. E o retorno da fertilidade, não existe atraso, porque é uma fertilidade, uma interferência na fertilidade naquele ciclo, né, uma interferência na ovulação imediata, então o retorno da fertilidade vai ser logo após o próximo ciclo, ok? Então, de contracepção de emergência é isso.